Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu quero fazer um vídeo inédito aqui com vocês. Eu vou mostrar uma pintura completa, vou mostrar todos os passos e vou explicar direitinho, em todas as partes, como eu fiz para fazer a pintura dessa linda Oxum. Então, se tu quer aprender aquarela, se tu tem interesse em aprender aquarela, pintar figura humana, então fica comigo, acompanhe o vídeo até o fim, que eu vou te mostrar todas as partes e os detalhes da minha pintura, vou te dar dicas, enfim. Fica comigo, já curte esse vídeo, salva aí na tua playlist para ti também assistir depois, se tu for fazer uma pintura e quiser dar uma colada, quiser pegar umas ideias, quiser rever ele, ver de novo. Então, fica à vontade, fica comigo e vamos tocar ficha nessa linda pintura da Oxum. Então, eu tava colocando os meus vídeos aqui mais rápido, né? Cortando várias partes do processo, enfim, para o pessoal poder ver, mas deixaram alguns comentários dizendo para mim fazer mais lento, mais devagar, para poder ver melhor como é que funciona todo o meu processo de pintura. Então, com esse intuito, né, que o canal também tem esse propósito de ajudar as pessoas aí que estão começando no mundo da aquarela e tal. Então, com esse intuito, hoje eu vou gravar esse vídeo aqui, vou deixar ele mais longo, né, do que o normal, mas vou mostrar para vocês todo o processo da pintura dessa Oxum. Então, assim, primeira coisa nas minhas pinturas, né, nas minhas artes, eu faço o meu esboço, eu procuro investir bastante, assim, no meu esboço, sabe? Colocar ele bem detalhado, apontar alguns locais onde são as sombras, deixar todas as partes ali do corpo, no caso do personagem, enfim, que eu tô pintando, da figura que eu tô pintando, né? Deixar assim bem delimitado, bem detalhado, porque eu acho assim que me ajuda depois na minha pintura, sabe? Se eu faço um esboço muito vazio, apenas com algumas linhas guias, eu acho que depois fica mais difícil na hora da pintura. Então eu prefiro fazer assim. Eu conheço vários artistas que se incomodam um pouco com o grafite no fundo da pintura, sabe? E aí eles deixam bem fraquinho. Eu, sabe, não tenho muito essa preocupação. É claro, eu não deixo meu esboço, eu não faço meu esboço com grafite muito forte, enfim. Mas eu não tenho preocupação, assim, em que fica aparecendo algum traço, um traço ou outro embaixo da minha pintura, até porque a forma como eu pinto, sabe, eu utilizo muitas camadas mesmo. E aí, no caso, o traço do grafite, ele acaba sumindo. Então, assim, a primeira coisa, depois que eu faço o meu esboço, que eu tô bem satisfeita com ele, que eu acho que tá bem perfeitinho, assim, a pintura de acordo, né, com o que eu imaginei, com o que eu queria, aí eu começo, então, a pintar. Primeiro eu sempre começo pela pele, sabe? Primeiro eu faço uma camada sempre nos tons mais claros, né? Faço uma camada e pinto toda, no caso, a área da pele da minha pintura, para ficar assim um tom mais uniforme. Eu poderia ir fazendo aos poucos, sabe? Por exemplo, pintar primeiro só o rosto, depois ir ali pro pescoço, depois ir para os braços, e assim pintando os membros separadamente. Só que eu acho isso bem complicado, porque a tinta ela vai secando. Daí, no caso na minha paleta ali, para mim chegar nesses tons de pele, eu tenho que fazer várias misturas. E aí, uma coisa que eu tenho percebido é que às vezes o tom do rosto daí acaba ficando diferente do tom do corpo, sabe? Então, eu começo sempre fazendo essa pintura, assim, como um todo, para tentar deixar minha pintura mais uniforme. Eu sempre começo, então, pelos tons mais claros. Por exemplo, essa Oxum, eu quero fazer uma Oxum negra, né? Então, tom de pele negra, sabe, é bastante complicado. Eu já tentei, assim, a cada pintura fica uma cor única, né? E isso se dá porque a gente tem que fazer uma mistura de cores para chegar no tom de pele. Então, uma cor assim que eu sempre uso, né? Independente para pele branca, para pele negra, é o amarelo Nápoles rosado, que é um tonzinho assim, parece uma cor de pêssego, sabe? Salmão, assim. Então, eu sempre utilizo esse tom e aí vou fazendo vou misturando com outras cores, né? Colocando um pouquinho de marrom, colocando um pouquinho de laranja. Por exemplo, para tom de pele negra, eu coloco um pouquinho de laranja. Vou escurecendo aos poucos, tem um outro marrom ali, que é um marrom que é mais avermelhado, assim, que eu gosto de utilizar junto. Pode ver ali na minha paleta de cores, eu montei ali 3 tons de pele. Um mais claro, um médio e um outro mais escuro. Então, uma dica assim que eu queria dar para vocês é isso: preparar os tons
que tu vai utilizar ali, no caso, a maior parte da minha pintura é a pele. Então, os tons que eu vou utilizar na pele, tu já preparar as misturas antes, tá? Porque se tu fizer, e tu fazer bastante, porque se tu fizer pouquinho, daí eu vou sombrear ali uma parte do rosto e vou precisar fazer mais daquela cor para conseguir sombreando o resto, né? Só que daí, quando for fazer de novo a cor, tu não vai conseguir fazer de novo igual, idêntico, entende? Então, por isso, nunca fazer pouquinho. Faz bastante para conseguir cobrir tudo que tu tem que cobrir e ficar, então, uniforme. Porque senão acontece isso que eu contei para vocês. De pintar o rosto ficar de um tom, de pintar o corpo ficar de outro tom, pintar a mão ficar de outro tom. Entendeu? Então, isso é importante. Então, eu faço, assim, esse macete, digamos assim. Eu já monto ali os tons que eu vou usar, um tom médio, um tom claro, um tom mais escuro, para poder fazer a luz e sombra do meu desenho. E vou sempre fazendo, então, do mais clarinho, né? Pintando o tom de pele do mais clarinho, até chegar ao tom que eu quero. E aí, com isso, sabe, até eu não tenho, assim... Eu não tenho problema, sabe? Eu vou pintando até eu ficar satisfeita com aquele tom. Se eu não gostar, eu deixo secar e vou de novo, sabe? Então, por exemplo, aqui essa Oxum, né? Eu queria chegar num tom de pele negra, então eu fui trabalhando, cada vez escurecendo mais, até que eu encontrei o tom que eu achei que eu fiquei satisfeita, que eu fiquei feliz, assim, com o resultado, entendeu? Então, só que eu vou indo bem aos poucos. Se eu já fosse direto pintar de uma cor escura a pele dela, ia ser mais difícil de eu trabalhar. Depois, daí nas sombras, imagina, eu teria que fazer mais escuro ainda. Então, sempre dá aquele medo, aquela insegurança de tu estragar a tua pintura, né? Então, por isso que eu prefiro ir, assim, fazendo as camadas, entendeu? É claro que seria mais fácil, mais rápido se eu conseguisse chegar no tom direto, mas, bom, isso é uma questão de prática, né? Então, a minha forma de pintar é assim. Geralmente, eu pinto telas grandes, né? Porque eu comecei, assim, a trabalhar com pintura, eu comecei pintando em tela, eu pintava óleo sobre tela. Então, sempre telas grandes, né? Muito grandes. Então, eu me acostumei a pintar as coisas grandes, sabe? Esses dias eu estava até comentando com a minha sobrinha, que também é artista, que também gosta de desenho, de pintura, de que esses meus papéis de aquarela eles são tamanho A3. Então, eles são bem grandes, eles são mais ou menos um tamanho 29 por 42, acho que é uma coisa assim, um tamanho A3. E eu acabo pintando os rostos, enfim, tão grande que quando eu vejo, falta espaço na minha folha. Então, assim, né, durante essa pintura vocês vão ver eu fazer, então, trabalhar bastante as camadas e tal. Ali eu vou sombreando todo o rosto, então, utilizando aqueles tons médios e mais escuros que eu mostrei pra vocês, né? E observando sempre os lugares ali, né, onde são os pontos de luz do rosto. E vou trabalhando, então, agora sim, daí por partes, né? Eu já fiz ali já cobri toda a minha pintura, o corpo dela, tudo. E agora eu vou ir trabalhando com o rosto até o fim. Daí agora sim vocês vão ver eu trabalhar com o rosto até o fim, sabe? No caso, assim, para fazer um retrato, né? Existem alguns locais ali no caso na figura humana, que a gente já sabe que são pontos de sombra, né? São pontos assim que tu tem que marcar mais para fazer o volume do rosto, né? Que são assim, por exemplo, embaixo do nariz, no canto dos olhos, embaixo dos olhos também, que são onde forma ali uma bolsinha. Então eu gosto de fazer esses traços assim para ficar o meu desenho um pouquinho mais, não é um desenho realista, né, gente? Eu não trabalho com desenho realista, mas para ficar um pouquinho mais assim com esses traços de que mostre mais verdade, que mostre mais expressão, assim, na tua pintura, né? Então, por exemplo, luz ali na ponta do nariz, luz no meio do nariz, luz na testa. Então, são coisas assim que tu já sabe, assim, de cara onde é que tem esses pontos de luz, esses pontos de sombra para fazer o rosto da gente, né? É uma bola, né? Falando assim bem para todo mundo entender. Mas é uma esfera, né?
Então, como é que tu faz quando tu vai desenhar se tu fosse desenhar uma bola, como é que tu faz para essa bola ficar com volume? Tu pega toda a volta dela e começa a fazer um degradê ali de mais escuro até chegar no meio da bola, né, onde vai ficar mais claro. E assim ela vai criar um volume. Então, se tu levar essa lógica mais ou menos para tua pintura, então tu consegue entender assim aonde que vai as sombras de um rosto. É claro que nesse caso, né, eu tô falando de um rosto onde a luz vem de frente, né, uma luz normal de frente. Agora, se tu fosse fazer observar um retrato, daí isso também ajuda bastante, um retrato onde vem uma luz de lado, uma luz de baixo, uma luz de cima, daí já muda um pouco, muda o local das sombras, né? Mas digamos assim, para te aprender saber um padrão assim, né, para fazer o básico, uma pintura com uma luz mais básica, seria assim, essa luz mais de frente, frontal, e aí tu vai nas extremidades, tu deixa mais escuro e vai clareando, né, até o resto do rosto. Então tu vê todas as partes onde são mais arredondadas do rosto, como por exemplo, a bochecha ali, né, a maçã do rosto. Então ali tu deixa mais clarinho, porque ela também é como se fosse ela tem aquele volume ali no meio, né, o nariz, entendeu? Os olhos, a mesma coisa, né? Então, daí tu vai fazendo a pintura, deixando as extremidades um pouquinho mais escura e o meio mais claro para criar esse volume. Então, assim tu vai trabalhando. Gente, assim, ó, não tem muito assim o que dizer para vocês. O ideal também é uma outra dica assim que eu acho legal, que eu gosto muito, que eu aprendo muito, né? É observar fotos, né? É tu pegar uma fotografia, uma imagem. E aí tu observa onde é que está a luz naquela imagem. E aí, assim, daí tu vai tentando reproduzir ela com o pincel, com a tinta, né? Com a aquarela, entendeu? Então, essa coisa da observação eu acho muito bom, muito importante, assim, e que traz um grande aprendizado, sabe? Uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, assim, é com mãos. Isso eu confesso para vocês que mãos eu acho bem difícil. Também é um membro que tem bastante detalhes, né? Tem todas essas dobrinhas dos dedos, né? Então acho que tudo isso dificulta e assim o movimento da mão, né? Tem uma leveza que a gente tem que conseguir retratar, então no papel, né? E aí eu acho bem difícil. Mas eu tenho assim, como é que eu vou dizer, ousado colocar as mãos nos meus desenhos, justamente para poder treinar, para poder melhorar, sabe? Já que é isso que está sendo um ponto de dificuldade para mim. Então eu tenho colocado mãos nos desenhos justamente para mim poder treinar. Gente, tem alguns tons que a gente utiliza, tá? Que são tons básicos, né? Na paleta de cores, que a gente utiliza para ir escurecendo as cores, né? Então, por exemplo, para mim escurecer, fazer uma pele que eu vou pegar o tom ali, vou escurecendo, pegar a minha mistura, vou escurecendo, tu pode utilizar azul. Então, um azul escuro, tu vai misturando azul e vai escurecendo a tua cor. O azul se utiliza bastante para isso. Um outro tom que é legal, assim, para fazer as sombras do rosto, né, que vocês podem achar estranho, mas é o verde oliva. O verde oliva é muito bom para poder fazer as sombras, sabe? Algumas sombras, assim, no canto do olho, no canto do nariz. Claro, utilizando tudo moderadamente, né, gente? Um pouquinho. Pode pegar um pouquinho do oliva, daí tu mistura com um pouquinho do tom de pele. E assim, daí tu vai criando cores mais escuras para poder ir sombreando. E pode ver ali, com as minhas camadas, né? Elas não terminam. Continua, porque eu ainda não cheguei no tom de pele que eu gostaria, sabe? Uma outra coisa que eu não gosto muito também é do desenho muito manchado, sabe? Eu conheço vários artistas que deixam o desenho assim, com bastante mancha, né? Na aquarela é um estilo, eu olho os desenhos desses artistas, acho lindo, maravilhoso, mas não sei, eu nos meus assim, eu não gosto muito, eu vejo às vezes quando fica a pintura muito manchada, e daí a aquarela daí tem essa característica, né? Daí eu não gosto, eu continuo pintando em cima até ficar do jeito que eu gostaria, mas aí tudo isso são estilos, né? Vai muito do gosto da gente, da segurança da gente também, né, para pintar. Então,
tu vai montando mais ou menos o teu jeito, né? Mas eu acho que é legal também a gente experimentar, sabe? A gente também não ficar preso só em alguma coisa, experimentar, utilizar a aquarela de várias formas, né? Com a técnica seca, com a técnica mista, com a técnica úmida. Então, ir experimentando e vendo o que vai te agradar mais, né? E vai chegar no melhor resultado. Ó, pode ver aqui que agora eu tô usando o verde oliva, ó, para dar uma sombreada no rosto, fazer delinear mais as sombras do rosto, né? Então, do cantinho do olho, embaixo do olho, no cantinho da boca. Então, tem alguns detalhezinhos, assim, na expressão da figura humana que são importantes, assim, a gente deixar bem demarcado, que é para dar volume, que é para dar um pouquinho mais de realidade, sabe? Na pintura. Então, assim, isso tudo vem da observação, né, gente? De tu ir observando, então, as imagens, onde é que estão as sombras, e aí tu ir conduzindo. Olha, a aquarela, assim, é fantástica, eu gosto muito mesmo, né, porque ela se tu não deixa ela secar, se tu faz algum traço que tu não gostou muito, tu vem em seguida já com o pincel úmido, tu consegue diluir um pouco a tinta que tu colocou em algum canto ali que tu não gostou, tu consegue diluir, tu consegue deixar mais suave. Então, eu gosto bastante, assim, de trabalhar com a aquarela por causa disso, né? Porque, assim, eu continuei fazendo isso que eu falei pra vocês, camada sobre camada, até eu ficar bem satisfeita com o tom de pele dela, com todas as sombras, enfim. Esse vídeo ficou, assim, mais extenso, porque eu achei, né, eu tenho certeza que tem gente aí que tá estudando pintura, que como eu, que já vi muitos vídeos, né, sigo, né, muitas youtubers, artistas que pintam em aquarela, que pintam com acrílica, com outras técnicas, mas que eu tô sempre observando, assistindo todo o processo da pintura delas, justamente para poder aprender, para pegar algum macete novo, para pegar uma dica, para pegar uma ideia de tons, de sombra, de tudo. Então, por isso que eu fiz questão aí de deixar esse vídeo um pouco mais extenso, mas mostrar para vocês todo o processo da pintura. Eu tenho certeza que tem várias pessoas aí que estão começando na aquarela, que estão querendo fazer esse tipo de pintura, né, de figura humana, enfim. E aí, espero que sirva assim como um aprendizado, enfim, que eu consiga ajudar alguém com esse vídeo. Então, eu vou deixar rolando aí, mas para vocês seguirem assistindo, né? Queria aproveitar também e dizer para vocês que estão olhando, por favor, aí, deixem um comentário, deem um like, digam aí o que vocês acharam, se vocês gostaram do resultado final da minha pintura, se mostrando assim o processo todo para vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, né? Se vocês acharam que foi útil para vocês ou se vocês preferem os vídeos quando são mais curtos, me digam. Se inscrevam aí no canal e ativem o sininho, porque aí sempre que eu colocar um vídeo novo, vocês vão ser notificados, vocês vão poder ver. Eu daqui por diante eu quero começar a fazer mais vídeos dando dicas aí de aquarela, vou dar dicas de materiais que eu utilizo, que eu já experimentei. Vou fazer também, pensei em fazer uns passo a passos aí, mostrando como é que se faz um rosto, e pegar só um rosto mais simples, uma coisa mais rápida, né? Mas que eu consiga mostrar todos os detalhes de como é que eu faço, desde o esboço até a pintura. Então a gente pode fazer até alguns exercícios juntos, entendeu? Pintar juntos. E aí eu vou estar colocando tudo isso aqui no canal. Então agora a gente tá começando aí né? Tô de férias, finalmente, do meu trabalho e tudo, enfim, então vou poder me dedicar um pouquinho mais ao canal. Então se inscrevam aí, fiquem com a gente, acompanhando o conteúdo, interagindo, que a gente vai poder trocar, né, fazer muita troca de conhecimento, trocar bastante conhecimento, informação sobre pintura, sobre arte, então acho que vai ser bastante bem legal. Ali então sobre a mão, então gente, vocês viram ali que agora eu delineei melhor depois de fazer todo o fundo, né, de deixar já algumas partes mais claras, enfim, mas eu comecei a delinear também, fiz questão em melhorar ali melhorar os contornos, colocar ali os detalhes, né, das dobras dos dedos, enfim, para dar esse toque mais realista. Então essa mão aí, no final, achei que ficou muito legal assim na minha pintura. Acho que ficou bastante expressiva, sabe? Com a mensagem que eu queria passar, né?
com essa orixá Oxum. Acho que ficou muito legal, assim, muito bonito esse detalhe dessa mão na pintura, sabe? Eu acho que fala bastante para quem é da religião, para quem conhece os orixás, enfim, quem é da Umbanda. Então, tenho certeza que a expressão dessa Oxum, né, assim, a expressão corporal dela tá falando muito, sabe? Gente, para quem gosta aí de acompanhar, então, as pinturas, me sigam aí no Instagram, tô sempre postando, quase que diariamente, fazendo story, postando, né, sobre as minhas pinturas. Tem várias coisas que eu pinto, que eu produzo e que eu não faço vídeo. Então, só o máximo que eu faço é uma fotografia, faço um story de algum processo de pintura, mostro o que eu estou pintando naquele dia, porque eu tento fazer algum desenho, fazer alguma pintura, fazer alguma coisa relacionada a essa arte todos os dias para poder treinar e melhorar cada vez mais, né? Então, eu tenho isso como meta, assim. De todos os dias eu fazer alguma coisa, ou fazer um esboço, um desenho, uma pinturinha. E aí, lá no Instagram, vocês conseguem acompanhar mais esse dia a dia, né? Que eu consigo colocar mais lá. Que é diferente do conteúdo aqui do canal, que tem que ser uma coisa mais elaborada, para fazer um vídeo demora mais, né? Uma pintura, mostrar uma pintura completa. E às vezes ainda tem um azar. Essa pintura que deu chum, deu certo que eu consegui filmar todo o processo, sabe? Mas tem pinturas que dá um azar, que eu pego e tô ali bem compenetrada, pintando, e daí eu não tô olhando para a câmera, né? Quando eu vou ver a câmera, tá sem bateria e não filmou uma parte do processo. Então, eu tenho um outro vídeo agora que eu gravei, eu pintei uma Yansan, que ficou também super, super bonita. Mas eu acho que a parte mais importante da Yansan era o cabelo dela, que eu fiz um cabelo crespo, sabe, volumoso, bem bonitão mesmo. E vocês acreditam que na parte do cabelo, simplesmente a câmera acabou a bateria, né? Porque como é muito tempo, são muitas horas, acabou a bateria. E aí essa parte não filmou. Então, volta e meia tem esse azar. Já aconteceu da câmera pesar ali no tripé. E aí quando eu ver ela virar para um outro lado e não pegar a parte da pintura. Então, olha, nesse ponto eu sou bem azarada. Esse aqui da Oxum deu certo. Só que deu muito, muito tempo de vídeo. E eu ainda cortei algumas partes, assim, né, para acelerar, mas deixei bastante, assim, mesmo em câmera rápida, né, em time-lapse. Mas consegui deixar uma pintura completa para vocês poderem olhar. Bom, gente, cílios. Cílios eu faço assim, eu costumo pegar um pincel bem fininho, ou com uma ponta bem fininha, né? E aí eu vou desenhando ali fio por fio. Bom, gente, sobrancelha. Sobrancelha, eu costumo pegar um pincel mais fininho que eu tenho, diluir
a tinta da cor que eu quero que seja aquela sobrancelha e vou desenhando ali fio por fio, sabe? Eu acho que fica legal, eu gosto de fazer assim com essa técnica mesmo. Colocando todos os fios ali, enfim, vou sobrepondo um ao outro. Tu pode pegar e utilizar fazer primeiro com uma corzinha, os fios com uma corzinha mais marrom, né, mais clara, e depois ir com uma cor mais preta, escura por cima, para dar volume. Dá para fazer isso, daí tem que esperar secar a primeira camada para depois fazer a segunda, né? Ou pode ir direto também fazer só uma camada, bom, daí depende do que tu gosta mais. É a mesma coisa cílios também. Eu conheço artistas que gostam primeiro de fazer uma camadinha com um marrom embaixo de cílios e depois deixa secar e depois vai com a camada dos fios pretos. Eu pego e faço direto, sabe? Mas acho que, né, tudo é válido de fazer esses testes, essas tentativas e ver qual que tu acha que fica mais legal. Cílios, a dica que eu posso dar para vocês é que a gente desenha assim pequenos montinhos de cílios juntos, sabe? Isso deixa legal do que tu fazer um monte de fio espalhado assim. Fica mais legal se tu fizer pequenos montinhos, tu desenha assim 3 fiozinhos juntos, depois mais 3 fiozinhos, depois mais 3 fiozinhos, mais ou menos assim. Uma outra hora eu vou fazer um vídeo, de repente, só fazendo olhos, um outro só fazendo boca, um outro só fazendo nariz. Isso aí também é bem legal, assim, é um bom exercício para fazer. E daí vai ajudar para mim poder explicar mais esses detalhes aí da fisionomia, né? Mas estudem bastante a fisionomia humana, olhem, tem bastante conteúdo sobre isso também na internet, né? E que vão ajudar bastante nas pinturas de vocês. Depois ali que eu finalizei, então, todo o corpo da minha Oxum, deixei ela ali praticamente pronta, aí eu fui pro restante, então, para pintar a roupa dela, acessórios, daí agora a gente vai para os detalhes. Então, essa minha Oxum, eu fiz ela com um turbante bem grande, amarelo, né? A cor da Oxum, dessa orixá, é o amarelo. Então, agora eu tô só fazendo essa parte, né? Esses detalhes de tecido também é bem legal usar, assim, fazer uma suavidade, fazer as marcas das dobras do tecido, enfim, tem todos esses detalhezinhos que a gente tem que colocar na pintura, né? E também vai várias camadas. Então, por isso que leva bastante tempo a gente fazer uma pintura, né, gente? Vocês viram, assim, quantos detalhes, quanto maior a pintura, quanto mais tiver uma pintura de corpo inteiro, enfim. Claro, pelo meu estilo, né, que é um pouquinho mais... Eu gosto de fazer mais detalhes e tal. Não tão abstrato, então demora bastante tempo mesmo para fazer. Vocês viram quantas coisas para pintar, quantos detalhes para pensar, quantas coisas para fazer, né? Aí eu fiz todo esse turbante dela. Essa imagem que acho que eu já falei no começo do vídeo, né? Eu gosto de pegar sempre imagens de referência. Então, peguei imagens de mulheres com turbante para ver como seria... para mim desenhar, para mim pintar esse turbante aqui da Oxum. Então eu peguei referências e para deixar assim essa leveza do tecido, do movimento, mostrar assim o turbante geralmente tem algumas dobras, né? Porque é um turbante das religiões afro, é um pedaço bem grande de tecido, bem comprido, e que vai enrolando na cabeça. Então ele vai fazendo, tem bastante dobras, vai para ele prender, não vai nenhum nó nem nada, ele só vai, como é que eu vou dizer assim, sendo encaixado assim, uma ponta, uma parte dentro da outra, sabe? Então procurei colocar isso também aqui nessa pintura. E também porque eu queria assim também cores bem vivas, o amarelo bem vivo da Oxum, né, que é com amarelo ouro. Então, também por isso, daí eu acabo não conseguindo deixar a aquarela tão transparente, sabe? E aí acabo fazendo várias camadas justamente para ter mais vida, para ficar uma coisa mais viva, saindo do papel, sabe? Mas isso, claro, é do meu gosto, é também o que eu queria para essa pintura, para esse tipo de pintura. Então, para cada arte, né, pode variar bastante a técnica, dependendo da mensagem, daquilo que tu quer passar com essa pintura, entendeu? Bom, gente, daí agora sim para esse final, né?
É que eu acho que agora o que eu penso assim é que é só a diversão da pintura, é essa finaleira, sabe? Depois que tu já fez tudo, aí tu vai só pros enfeites. Agora é só enfeitando a tua pintura, sabe? Fazendo ali, pintando colar, pintando brinco, dá uma olhada geral, daí tu vê os detalhes, o que que tu pode dar uma melhorada. Mas pra mim essa parte é a parte mais leve, a parte mais divertida, é a melhor parte. Que é a parte que tu já conseguiu, assim, a parte mais difícil é a parte da estrutura geral, né? De tu fazer o rosto, de tu deixar, assim, a estrutura da tua pintura pronta, né? Daí agora é só firula, né, gente? Então, é o que eu acho mais leve, mais divertido, mais gostoso de fazer, é isso, tá? Ir lá, pintar o brinco, daí pega, pinta a unha, sabe? Daí coloca detalhezinho, pedrinha. Então, é a parte que eu acho mais gostosa, assim, da pintura, é esse final. Fora só se não tem coisa mais gostosa que isso, que pintar a unha da mãe Oxum. Que coisa mais boa. Então, assim, os detalhezinhos finais, mas que deixam a pintura, assim, mais bonita, né? É o que faz toda a diferença, vai dizer. Se não tivesse esses detalhes, acho que a pintura não ficaria tão especial. Então, isso que é legal, sabe? Ter ali um pedacinho de unha que tá aparecendo, mas tá bem pintadinho, bonitinho. O brinco também, no final, depois eu peguei... assim, alguns detalhes com branco, depois no fim da pintura. Eu gosto de pegar a tinta... Eu tenho um potinho ali de tinta guache branca. Aí tu pega a guache branca, daí eu coloquei ali umas pedrinhas no brinco da mãe Oxum, coloquei um pouquinho de brilho na boca dela, enfim. Bom, agora essa imagem que eu tô mostrando pra vocês já é do outro dia, tá? Eu pintei todo o fundo ali da pintura da mãe Oxum, né? E daí no outro dia que a minha pintura já estava bem seca, né? Passou uma noite inteira secando, enfim. No outro dia, o que que eu fiz? Aí esse aqui é o pulo do gato do artista, tá? Eu peguei lápis de cor e com o lápis de cor ainda fui dar uma olhada geral na minha pintura e fui dar uma realçada ainda em algumas sombras, fiz o contorno do rosto, do nariz, coloquei alguns brilhos, tá? Para deixar assim a pintura com volume, né? Então esse aqui é o pulo do gato. O lápis de cor, ele combina muito com aquarela. É muito comum tu ver os artistas usando para finalizar a sua pintura lápis de cor, tá? Lápis de cor utiliza para muita coisa, gente, até para marcador, para quem gosta de desenhar com marcador. O pessoal utiliza o lápis de cor depois em cima para fazer, para finalizar, para deixar mais harmonioso, para tirar manchas, né, para melhorar sombras. Então, o lápis de cor é assim, um material que é um coringa, sabe? Que tem que ter na bolsa, na pasta, na mochila do artista. Na minha opinião, né? Na minha singela opinião. Então, eu peguei meus lápis ali e fui fazendo os contornos. Melhorei ali os detalhezinhos dos dedos, as dobras, né? Todas aquelas dobrinhas que tem nos dedos. O que que eu fiz? Com um lápis de cor, eu consegui utilizar, fazer e deixar mais suave do que se eu pegasse um pincel com uma cor, um marrom mais forte e tal. Não ia ficar tão legal. Com lápis de cor, sei lá, parece assim que cabe como uma luva em cima da pintura de aquarela. Eu consigo colocar ali todos os detalhezinhos, fica suave, sabe? Fica bom. Então, essa aqui é uma super dica que eu quero deixar para vocês, né? Fazer esse teste, finalizar a pintura de vocês utilizando o lápis de cor. Vocês vão ver a diferença que dá na pintura. São coisas assim que só vocês vão ver, só o artista vai ver. De repente, né, a pessoa que é leiga e tal, que for ver a pintura, não vai se tocar, não vai perceber, mas vocês, quem é artista, quem está fazendo a pintura, sabe que aquilo ali faz a maior diferença. Então, fica aí uma super dica para vocês.
Oi galera, eu cheguei agora aqui no meio do vídeo, mais ou menos, para dizer que essa pintura ficou muito legal e foi uma grande homenagem a Oxum. E no início eu achei que não ia ficar tão bom, eu até falei pra minha mãe que ia ficar horrível, mas eu discordo agora totalmente vendo o resultado. E eu concordo com o que ela falou, que fazer os detalhes no final com lápis de cor dá uma certa diferença, então é uma super dica aí pra vocês. Beijos! Falou aí a Clarinha, nossa participação especial aqui no nosso vídeo. Então, gente, isso aqui foi já no dia seguinte. Só dá para usar lápis de cor, tá, pessoal? Depois que a pintura estiver bem seca, né? Se estiver molhada ainda, não tem como. Então, por isso que eu peguei, deixei ali à noite secando e tal. Aí no outro dia eu fui dar aquela mais molhada na pintura. Aí que eu fui pegar o lápis de cor e fazer esses detalhes finais. Então, gente, estamos chegando aqui no fim aí desse vídeo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Tô retirando aí eu gosto de prender sempre as minhas telas, né? De aquarela, os meus papéis. Gosto de prender eles antes ali com uma fita crepe, porque quando tu vai utilizando uma técnica com água, assim, o papel ele pode dar uma envergada. Então, no final eu tiro, daí fica essa moldurinha branca aí, super bonita e charmosa. Então, espero que vocês tenham gostado. Salve a Mãe Oxum que inspirou essa grande pintura. Um beijo para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.